Cuidar de uma pessoa com deficiência requer amor, ternura e convivência. Tão importante quanto o que se faz é como se faz. O que se faz deve ser aprendido na convivência diária, com as informações adequadas, a intenção certa, o sentimento e a palavra apropriada e o respeito à pessoa. O bom resultado terapêutico é obtido quando o paciente percebe a disposição do outro em ajudar, de maneira honesta e verdadeira, ainda que com falhas. Pessoas privadas de sua autonomia em resolver seus problemas experimentam uma forte sensação de que atrapalham a vida dos outros, o que torna a tarefa do cuidador ainda mais desafiante. O importante é encarar a pessoa com deficiência como alguém que pensa, que sente, que julga, que está presente, ainda que não fale uma palavra sequer. Agir com naturalidade é imprescindível, nunca com diferenciação. Promova a integração, mas não a faça pelo paciente. Deixe que ele mesmo se defenda. É muito comum que a pessoa com deficiência aceite o desrespeito aos seus direitos e se justifique. Oferecer ajuda é melhor do que intervir. Pergunte e espere pela resposta. Se o paciente aceitar a ajuda, tente saber como ele quer que ela aconteça. Se o paciente quiser retribuir ou gratificar seus cuidados, permita, pois isso ajuda a diminuir o estresse da dependência. Se você estiver na casa do paciente, não faça da casa dele a sua. Observe com cuidado a maneira como os pertences são organizados. Pode ser importante manter as coisas como elas sempre estiveram, principalmente as de cunho afetivo. Só mude o que for imprescindível. Haja com naturalidade se ocorrerem situações imprevistas. Não finja que nada aconteceu. Bom humor pode ser bom, mas não funciona com todos. Dê a devida importância ao acontecido, sem exagerar nem minimizar. Tente transmitir a ideia de que essas ocorrências podem ser comuns e acontecem com muitas pessoas o tempo todo. Procure, no início, não tocar no assunto da causa ou origem da lesão ou dificuldades. Permita a expressão de sentimentos e espere que o paciente fale acerca disso. Considere que o sofrimento da família é tão ou mais profundo do que o do próprio paciente, e o sentimento de incapacidade em ajudar é uma reação comum. Neste momento, a ajuda do cuidador é extremamente valiosa. O fato dele ser de fora lhe dá melhores condições de avaliar criticamente uma situação e detectar necessidades. Dispense sentimentos de dó ou compaixão e encoraje-o. Ajude o paciente a ocupar seu tempo de forma estimulante. Geralmente os pacientes adiam essas tarefas, condicionando-as à melhora ou retorno de sua capacidade motora. Não deixe o paciente se sentir cobrado pelo seu desempenho, não diga coisas que remetam a comparações ou que minimizem o ocorrido. Não trate o adulto como se fosse uma criança. A superproteção deve ser sempre desencorajada. Considere que o tempo é uma percepção subjetiva e diferente para quem solicita ajuda e para quem presta ajuda. Quem pede tem a impressão de demora no atendimento às suas necessidades. Verifique o que é urgente ou não. O uso do relógio em lugar visível é uma importante referência. Lembre-se, é muito comum que os pacientes se sintam preteridos e disputem a atenção dos pares familiares. Ajude-os a assumir o papel social deles dentro e fora de casa. Existe a tendência à supervalorização dos próprios defeitos e à anulação das virtudes. O cuidador pode auxiliar na adequação desta visão. Mostre ao paciente que ele é capaz de muitas coisas. Cuidado também para não falar o tempo todo, isso não é bom. Pausas nas falas são importantes, fale quando necessário. Enquanto cuidador, estimule o retorno à prática de cuidados com a aparência pessoal. Tente transmitir a ideia de higiene vinculada à saúde, já que a vulnerabilidade do paciente é muito maior. Não negocie o banho. Auxilie o paciente na escolha de roupas adequadas e confortáveis, de acordo com as situações sociais e a sua condição atual. Desencoraje o uso de mantinhas ou cobertores de bebê em pacientes adultos. Incentive o uso de uma calça de material reforçado no inverno e o uso de bermuda no verão.
Favoreça a participação social em casa, avalie cada situação. Se possível, que coma à mesa com a família, não na cama, que sente e receba visitas na sala. É esperada alguma resistência à reinserção social e o retraimento é muito comum. Encoraje as atividades sociais. Comece a introduzir conceitos que levem ao investimento profissional ou educacional, estimulando-o a pensar na possibilidade de trabalhar um dia, se possível. Ajude-o a reorganizar sua rotina sem inverter o dia com a noite. Estimule o paciente à tomada de decisões e controle de situações. Ressalte a importância da flexibilidade mental para modular situações e relacionamentos. No início, a cadeira de rodas é apenas um atestado da incapacidade, um símbolo da deficiência. Aos poucos, ela se torna fundamental. Muitos pacientes não querem sequer que ela permaneça no ambiente em que eles se encontram. Eles temem a vida confinada à cadeira de rodas. Respeite esse momento e, quando possível, ressalte os benefícios dela. Favoreça a troca de experiência com outros cadeirantes. Passe a ser o meio de locomoção, a extensão das pernas, a expressão de autonomia. Veja sempre se a cadeira está em bom estado. O paciente às vezes aceita ou não ajuda em determinadas situações. Quando for conversar com algum cadeirante, fique na mesma altura. A conversa se torna mais agradável. Prepare-se para a confidência sobre a vida sexual do paciente. Não rejeite esse tipo de conversa. Evite frases chavão e haja com naturalidade, sem fazer brincadeirinhas. O esforço do cuidador e da família é para melhorar uma capacidade funcional, não de resgatar a pessoa que existia antes do problema. Considere que outra pessoa está nascendo, desencorajando assim a comparação. Alinhe o cuidado prestado com os objetivos da reabilitação, mas não subestime a capacidade do paciente de entender uma situação. A perspectiva deve ser positiva, mas sobretudo realista. Não faça promessas que podem não ser cumpridas e comprometer o presente e o futuro do paciente, se o prometido não acontecer. Considere que a capacidade do paciente sofre a influência de vários fatores. Tarefas que antes eram simples, como andar, ler, falar e sair do carro, podem agora ser altamente desafiadoras. Entender isso ajuda muito a compreender com o que o cuidador está lidando. Geralmente, o cuidador familiar tende a centralizar as ações e tem dificuldade em delegar tarefas. E o paciente, sentindo-se acolhido e à vontade com o cuidador eleito, oferece resistência à mudança de cuidador, mesmo que seja ocasionalmente. Os familiares devem fazer parte dos cuidados ao paciente. Compartilhar o conhecimento é muito importante. Gestos simples são muito relevantes. O cumprimento do filho, o afago da esposa, o tom de voz, o sentar-se no mesmo ambiente. Podem haver alterações comportamentais e, às vezes, existe a necessidade do respaldo de um profissional. A instabilidade emocional pode estar presente, como choro fácil, sem motivo aparente. Considere, porém, a possibilidade do paciente confundir as coisas. O auxílio prestado pelo cuidador pode contemplar a necessidade de contato físico ou apenas a supervisão, estar ao lado sem necessitar segurar o paciente, por exemplo. Quando há alterações de linguagem, existem medidas importantes como estas. Espero que estas dicas tenham sido úteis para você. São uma síntese de aspectos psicológicos importantes, resultados de muitos anos de experiência com pacientes. Lembre-se, aprender a cuidar é ajudar de verdade.